Pronto, e vamos lá, Giovanni. Então, essa é a sua aula de número 4, né, Giovanni? 5, eu acho. Tá. Então, vamos direto lá, se quiser já compartilhar e continuar com a aula. Eu vou estar acompanhando por aqui. Aula passada a gente terminou de ver os condicionais, né, os loops, que a gente pode fazer uma revisão rápida aqui. A gente viu o comando if, né, como a gente utiliza ele. Você põe um if, é condicional, e aí põe 2 pontinhos, faz a indentação e põe o que você quer aí dentro do if. A gente viu também como se utiliza o else, né, que tem que estar alinhado ali na indentação com o if. Viu o comando elif também, que é tipo um else if, né, que seria uma segunda condicional dentro do if. A gente viu os operadores AND e OR para poder executar, para colocar duas condições, né, no mesmo if. Viu que a gente pode fazer esse tipo de intervalo também quando a gente for fazer uma condicional com números, né? Se a gente quer um x que está entre 5 e 12, pode fazer desse jeito aqui. Comando OR é tipo AND, né? Só que em vez de E é OU. Aí a gente viu os loops, né? Que no Fortran a gente faz lá do, i, vai de 1 a 5, do i, AND do. Aqui não tem AND, né? Nas funções, nos negócios, que vai definir pra gente se acabou a função, quer dizer, se acabou o loop vai ser a indentação, né? O tab que tem. A gente viu como usar a função range. Viu que a gente pode fazer loop dentro das letras de uma string também, né? Para printar letra por letra. Dá para fazer por elemento de lista. A gente viu o comando break, continue o comando break lá para poder parar, né? Um loop no meio, continue para poder pular algum elemento de uma lista durante o loop. A gente viu o comando while, que repete aí, faz um loop enquanto algo for verdade. E aí a gente ficou de fazer lá no final, né, uns exercícios, mas acabou ficando bem rápido. Oi. Acho que eu vou dar... Na verdade, acho que eu vou fazer o seguinte, vou introduzir o NumPy hoje, né, porque aí a gente repete aqueles exercícios, só que ao invés de usar o range e as funções list do Python puro, né, a gente usa as funções aqui do NumPy, que vai ser mais conveniente, mais otimizado também, já é feito para esse tipo de coisa. A gente Oi? está usando só o NumPy, as funções do NumPy. Isso, a gente vai usar, nessa aula acho que só o NumPy mesmo de pacotes extras, né? A gente vai usar ainda as coisas básicas do Python, mas a gente não vai usar, por exemplo, explicitamente sei lá, as funções básicas do Python lá, né? Tipo a função list para transformar as coisas em list. A gente vai ver que tem outro tipo de variável aqui no NumPy. Mas basicamente vai ficar melhor para fazer aqueles exercícios, aí no final a gente refaz ele, só que usando o NumPy dessa vez. Tranquilo. Então, beleza, ó. Pacotes aí são coleções de módulos, né, funções, códigos, ferramentas para implementar tarefas de forma fácil no Python. Também aí conhecido como caixa preta, né, no Fortran. Uma vez que a gente baixa um gerenciador de pacotes, o Conda ou o pip, a gente só precisa instalar, né, através do Conda ou pip o pacote específico. E aí a gente importa ele no nosso código. Como a gente acho que o Daniel aí já baixou o Anaconda completo, né? Então já vai vir com o NumPy, com os pacotes que a gente vai usar. Então tudo que a gente vai ter que fazer é importar ele dentro do código. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso. Então tá, ó. Primeiro, NumPy. NumPy é um pacote Python feito para lidar com números, vetores, matrizes, álgebra linear e álgebra no geral, com alta performance e facilidade. Então aí, ó, para a gente importar aí dentro do nosso programa, o NumPy, tudo que a gente vai fazer aqui, né, é digitar o comando import, aí NumPy snp. O que isso aqui vai estar fazendo
ele vai estar basicamente dizendo pro Python fazer isso aqui, ó, uma tradução. Importar NumPy como NP. E a gente vai ver por que esse NP aqui, que a gente não precisa necessariamente colocar esse SNP, mas isso aí serve para a gente fazer uma abreviação, que a gente vai precisar chamar o NumPy direto no código várias vezes. E aí, para não ter que ficar digitando NumPy toda hora, a gente digita só NP. Deixa eu te fazer, Oi? te fazer uma pergunta rapidinho. Eu sei que você falou que não manjava de Java, mas eu só vou te falar uma coisa antiga que tinha. Quando eu programava em HTML, que começou a sair o Java, é sobre isso aí, né? Eu quero saber se é a mesma coisa. Aí, quando você introduzia um código em Java dentro do HTML, você tinha que chamar o Java, você tinha que falar para o código que você estava escrevendo em Java e não estava escrevendo mais em HTML. É a mesma coisa aqui, você está falando para o Python que você está escrevendo agora em NumPy, não mais em Python? Não, ainda é Python, só que é como se a gente tivesse baixado vamos dizer assim, um código .py, né, do Python. É mais do que isso, mas é basicamente isso. A gente baixou um código chamado NumPy. Dentro desse código vai ter várias funções escritas em Python ou em C que a gente vai poder importar no nosso código. Então, por exemplo, se a gente quiser escrever aqui, fazer tudo que a gente vai fazer no NumPy diretamente no Python, a gente poderia fazer. Só que ia levar muito tempo, ia ficar extenso demais e ia ficar complicado, entendeu? Então, o NumPy é tipo é como se o Python fosse um prato de comida, é como se o Python fosse a comida e o NumPy fosse um tempero adicional que você adiciona para utilizar. Eu não sei como funciona no Java ou no HTML direito, mas basicamente a gente ainda vai estar escrevendo em Python, só que a gente vai baixar um programa extra, um código já feito por várias pessoas extra, que vai ter as funções básicas para diagonalizar a matriz, criar a matriz de um jeito fácil. Esse comando aí tá baixando o programa. Não, aqui a gente já baixou. A gente baixou lá acho que na primeira aula, né, que a gente foi instalar, a gente instalou os pacotes. Como você baixou o Anaconda, ele já baixou todo o código do NumPy junto, já baixou Matplotlib, SciPy e outros pacotes que a gente vai utilizar. O que a gente está fazendo aqui agora nessa linha, a gente está dizendo que a gente está importando esse pacote, que é esse código extra do NumPy, dentro do nosso código que a gente vai escrever em Python. Por exemplo, se a gente apagar essa linha aqui tudo e tentar escrever invocando o NumPy aqui, vai dar um erro, vai falar que esse pacote não pertence ao seu código, se ainda não importou ele. Outra coisa, se a gente tentar importar o NumPy aqui, igual está na segunda linha, mas a gente não instalou o NumPy igual a gente fez na primeira aula, também vai dar um erro, vai falar que está tentando importar um pacote que você ainda não instalou no seu computador, que ainda não está disponível. Entendi. Então a gente importa desse jeito aí. Então agora, depois dessa linha, a gente já pode fazer aí uso de todas as funcionalidades do NumPy no nosso código. Note que podemos importar o NumPy como qualquer abreviação, até mesmo sem nenhuma abreviação. Por exemplo, a gente podia só escrever import NumPy. Só que aí, se a gente quiser usar, por exemplo, uma função que a gente vai ver, que é a função array, né, que cria os arranjos do NumPy, a gente vai ter que digitar numpy.array. E aí, toda vez que for usar uma função específica do NumPy, vai ter que digitar NumPy. Então, para simplificar, a gente já importa como NP, que aí a gente só escreve NP. Além disso, é uma convenção, tá, geral no Python para utilizar NumPy. Qualquer código que você baixar na internet, se tiver, provavelmente vai estar na convenção. Como eu falei, você pode importar como qualquer coisa, mas é uma convenção usar NP como abreviação para o NumPy. Então tá, primeiro vamos ver aqui os tipos, né, de variáveis que vai ter, variáveis numéricas, né, que a gente vai ter no NumPy. Coloquei aqui, eu vou deixar aqui no slide, tá, uma lista completa atualizada de todas as variáveis básicas que tem no NumPy. Em inglês, vai estar o link aqui para a documentação no site deles. A gente vai ver aqui os tipos principais básicos de variáveis numéricas que a gente vai utilizar. Isso vai servir aí para a gente especificar explicitamente a precisão de uma variável e tal.
Então, ó, primeiro um inteiro, né? Que é, aqui a gente chamou de signed ints, que são os inteiros assinados, basicamente. Inteiros assinados é um número inteiro, só que um dos bits da variável vai ser utilizado para guardar o sinal do número. Isso aí a única diferença que vai ter de um inteiro assinado para um não assinado é que um deles vai ter que ser sempre positivo, o outro pode ser positivo ou negativo. Então aqui tem aqui os tipos, né, NumPy, tem um np.byte, que é equivalente aí no C ao char, é um inteiro de 8 bits. A descrição dele depende da plataforma, a gente vai ver uma forma de estar no código aí para ver como que funciona na sua plataforma. E a gente vai utilizar aqui, ó, uma coisa, só falar antes, a gente vai utilizar aqui, ao invés de, quando a gente for se referir, por exemplo, a um inteiro de 8 bits, ao invés de utilizar o np.byte, a gente vai usar o que está nessa coluna aqui, tá? Porque é mais, sei lá, eu acho mais fácil, mais explícito, né? A gente escreve aqui np.int8, já dá para ver explicitamente que é um inteiro e que ele tem 8 bits. Aí tem o np short, né, que é o equivalente... Oi? Não, pode falar, não perguntei nada. Ah, tá, foi mal. Tem o tipo C, né? Aqui tem o tipo short no C, que vai ser o equivalente ao inteiro de 16 bits, né, que a gente vai utilizar. Tem o int aí do C, que vai ser o inteiro de 32 bits. Aqui no NumPy vai ser np.int32. Tem o long, que é o inteiro de 64 bits, que vai ser o np.int64. Então, basicamente, a gente só vai escrever ali np. Esse np aqui é porque a gente importou o NumPy como np, tá? Se eu tivesse importado com outro nome, teria que colocar aqui. E aí a gente põe lá np.int e o número de bits que não pode ser qualquer número, tá? Tem esses aqui, basicamente, que é 8, 16, 32, 64. Aham. Por aí vai. Tem mais também, mas a gente não vai ver mais que isso. Vou fazer uma pergunta rapidinha, só para clarificar minha mente. Esse número de bits aí é o tamanho do número que eu vou colocar, né? Para um número simples, 8 bits é suficiente. Agora, se eu quisesse colocar um número gigante aí, quanto mais números eu quiser colocar, mais para frente eu vou ter que ir, né? Mais memória vai gastar. Isso, exatamente. Esse Tá. número de bits vai tá relacionado aí com o número de... Para um inteiro, vai ser o número de algarismos que você vai precisar para representar esse número em binário, né? Quantas casas você vai ter que colocar de 1 e 0 para guardar esse número. A gente vai ver aqui também uns comandos mais para frente para ver detalhes sobre esses tipos, né? De quanto até quanto que vai o inteiro de cada um e tal. Mas como a gente viu lá também, uma coisa que eu nem falei, mas a gente tinha falado na outra aula aí, no Python, quando a gente não especificar, né, o Python puro, quando a gente não especificar o tipo do inteiro, ele já vai assumir aí que é um inteiro acho que de 32 bits, ou 64, não lembro, a gente vai ver isso também. Mas, de qualquer forma, um inteiro de 32 bits já vai ser suficiente para quase tudo que a gente for fazer aqui, ou tudo, na verdade. Isso daqui vai... Giovanni, Oi. eu vou ter uma reunião com a coordenação da pós-graduação agora. Você continua, tá? E no final você pode encerrar a gravação, Tá, tá? Eu vou deixar você como proprietário. beleza. Mas qualquer coisa você pode mandar uma mensagem que eu tô com o meu celular aqui do lado, tá? Beleza. Então, tipo, isso daqui vai servir mais para quando, igual você falou, né? Vai gastar mais memória quando tiver mais bits. E às vezes a gente não precisa de um inteiro de 64 bits para escrever um número que vai de, sei lá, de menos 1000 até 1000 só, por exemplo. Então aí, se você quiser aumentar mais a performance, você pode especificar que tipo de inteiro é aquele para preservar a memória. Mas isso aí para inteiro não vai fazer tanta diferença assim. Tá, os inteiros não assinados são a mesma coisa. Tá, vai ter aí 8, 16, 32, 64. O equivalente no C vai ser o char, o short, o int e o long.
A única diferença aqui vai ser que na hora de você chamar ele de invocar a função, ou na hora de especificar o tipo de variável, ao invés de escrever np.int8, por exemplo, a gente vai colocar um u antes, então vai ser np.uint8, uint16, uint32 e por aí vai. Certo. Tá. Agora aqui são os... Já... Oi? Pode Falou alguma continuar. coisa? Não, pode continuar. Tá, ó. Os tipos de reais e complexos que a gente vai ter aqui. Então, ó, esse tipo NumPy aqui, tá? A primeira coluna que tem é o nome canônico que tem, tá? Então, é o nome, vamos dizer assim, principal que a variável tem. Esses nomes alternativos aqui, que é a segunda coluna, são nomes alternativos, né, para o tipo de variável que você pode utilizar. Também vai valer independente da plataforma. E essa última coluna aqui é o que a gente vai utilizar, mas eu vou mostrar aqui quando a gente vê o float 128, complexo 256, que vai ter uns problemas com isso aí, mas basicamente, por exemplo, esse R$ 1 de 16 bits vai ser um float que a gente chama de meia precisão, né? Geralmente ele vai ter um expoente de 5 bits e uma mantissa de 10 bits. Quer dizer que o expoente dele ele vai estar... É porque o número vai ser representado, né, pela mantissa, que são basicamente os algarismos que compõem o número. E o expoente que vai ser... Ele vai estar sempre multiplicado por 2 elevado a alguma coisa. E aí vai ser 5 bits. Então você pode ter aí, por exemplo, até 5 bits no expoente. Eu vou dar mais detalhes disso aí quando a gente ver as funções lá. Tranquilo. Mas aqui a gente vai chamar isso aqui de np.float16, que é 16 bits, tá? E é mais fácil de usar isso aqui. Vai ter aqui o float também, que é equivalente ao float no tipo C, né? Você vê que aqui não tem equivalente no C do inteiro de 16 bits. O de 32 já vai ser o float normal no C. Esse aí é um float de precisão única, né, que a gente chama. Vai ser definido pela plataforma também, mas normalmente é um inteiro assinado, significando que ele pode ser positivo ou negativo. Vai ter um expoente de 8 bits e uma mantissa de 23 bits. E NP float 32, que a gente vai utilizar para ele. No Python, a gente viu que se a gente não definir, né, não especificar no Python puro a precisão do inteiro não, do real, ele já vai assumir que é um real de 64 bits. Então, se você não especificar nada, ele já vai entender que é um inteiro é um float, né, de precisão dupla. E ele vai ser definido pela plataforma também, mas normalmente ele vai ser um real aí assinado com um expoente de 11 bits e uma mantissa de 52 bits. E a gente vai usar o float 64 para especificar ele. Vai ter aqui também o long double, né, que vai ser o float 128, que vai ser um real de 128 bits. Esse nome alternativo aqui, ó, que está em negrito e com esse asterisco aqui, porque ele vai depender da plataforma, a existência desse nome alternativo. Se não tiver na plataforma que você tiver esse daqui, você pode se referir a ele como long float ou long double, que aí, independente da plataforma, ele vai entender. Mas a gente não vai usar nenhum float de 128 bits, que é... Bom, a gente não vai precisar dessa precisão toda aí. Deixa eu te fazer uma pergunta só de curiosidade. Você sabe que eu sou meio curioso com essas coisas. Um float de 128, um expoente de 11 bits e uma mantissa de 52 bits, de que tipo de número nós estamos falando? É para supercomputador isso aí? Eu sei lá, como é que é? Cara, eu vou... Isso aí eu... Bom, acho que quando a gente for utilizar a função aqui mais para frente, né, a gente vai ver uma função info que a gente pode colocar como argumento qualquer um desses tipos, e aí ele vai mostrar lá até tipo, geralmente vai estar relacionado com o número de casas decimais que seu número tem. Não, eu sei, mas, por exemplo, um expoente que precisa de 11 bits para guardar um expoente.
e um número que você precisa de 52 bits para guardar um número. Imagina o tamanho desse número, o tamanho desse expoente, tá entendendo o que eu quero dizer? É muita coisa. Isso é verdade, é bastante mesmo. A gente nem vai usar aí o float 128, nem o complexo também 256, a gente vai deixar de usar isso aí, porque o custo na memória é alto, né? E a gente não vai precisar dessa precisão, mas eu acho que tipo vai depender aí, falando sobre as casas decimais agora, vai depender da máquina que você tiver, não só da máquina, da plataforma, sistema operacional, né? Como a gente viu aqui, depende do sistema operacional, está escrito aqui definido pela plataforma. Mas, no geral, a gente não vai usar isso aí, não. Foi só uma curiosidade mesmo. Eu perguntei só de chatice mesmo. Pode continuar. Não, é uma boa pergunta. Eu também não sei, não, tipo, detalhadamente quantas casas decimais vai ser um float 128 e tal. Porque isso aqui, ó, essa mantissa tá em bits, né? E bits vai estar em base 2. Então vai estar sempre ou 1 ou 0. Então, por exemplo, se for representar um número, sei lá, um número 100 em binário, vai dar mais do que 3 casas decimais. Então vai ser mais do que 3 bits. Entendeu? Então tem que ver aí até onde que vai. Tá, agora falando sobre os complexos aqui, né? O complexo de precisão simples, quer dizer, de meia precisão, né? É um complexo que vai ser aqui NP complexo 64. Você vê que aqui já é 64, né? A gente viu aqui que o real de 64 bits é um real de dupla precisão, enquanto um complexo de 64 bits é precisão única. Isso porque o número complexo ele vai ser representado por dois reais, um que vai representar a parte real e outro que vai representar a parte imaginária. Entendi. Nesse caso aqui, ó, o complexo de 64 bits, ele vai ser R$ 2 de 32 bits, um para cada parte real, um para a parte real e outro para a parte imaginária. E aí vai ter o NP complexo 128, que vai ser dois floats, né, R$ 2 de precisão dupla, ou seja, 2 de 64 bits. Se eu não me engano, o Python puro já assume os complexos como sendo o complexo 128. E vai ter aí o 256, né, que seriam R$ 2 de 128, mas a gente não vai usar isso aqui também não. Tá, e tá aqui, a última coluna mostra as alternativas, né, com o número de bits explícitos. Os itens em negrito aí, né, indicam nomenclaturas, né, os nomes alternativos, que podem não existir aí em algumas plataformas. A gente vai ver como checar isso usando a função info. Então tá, eu escrevi esse programa aqui, ó. Deixa eu só printar aqui. Opa. Foi mal aqui, eu esqueci de rodar o outro código lá. Então a gente vai ver aqui, ó, importando a primeira linha o NumPy, né? Eu coloquei para printar aqui, não preciso escrever esse código agora não, só para a gente ver aqui. Ele vai estar aqui também. Um NP float 16, né? Coloquei aqui, ó, 2 dividido por 3. Vai dar uma dízima periódica, né? O float 16 vai representar ele assim, vai ser só, bom, nesse caso aqui deu 4 casas decimais, né? O float 32 já vai pegar aí um pouco mais, umas 7 casas decimais. Float 64 já vai ter bem mais aí casas decimais. E o long double, que vai ser o 128, né, que a gente nem vai usar. Ele também aumenta um pouco a precisão aí, mas a gente não vai precisar disso não. Coloquei para printar aqui também os complexos, né? Mesma coisa, coloquei a parte real 2/3 e a parte imaginária 1/3, tá? Então ficou aí, ó, dá para ver aqui, ó, que o complexo 64, a parte real dele é igualzinho o float 32, ou seja, ele é representado por um float, né, 32. E essa parte aqui, que é a parte imaginária dele, vai ser representada aí por um float 32 também, só que como é 1/3, não é 2/3, o valor numérico é diferente. E aí vai, né? Tem o complexo 128,
que é o padrão, né, que é R$ 2 de precisão dupla. E tem o long double, que é uma precisão melhorada aí também. Bom, isso aqui, tudo que eu fiz aqui, ó, só para explicar rapidão esse programa. Coloquei só para printar aqui, né, reais. Esse barra invertida N aqui, você põe ele numa string e o Python entende na hora de printar que é para pular uma linha. Então ele está pulando uma linha aqui e aí ele está escrevendo reais. Então aí printei embaixo uma string escrita float16, coloquei aqui np float16 e como argumento coloquei 2/3. O resto é a mesma coisa, float32 2/3, float64 2/3. Complexo, fiz daquele jeito que a gente viu lá, como definir, né? Que é 2/3 mais. Aí coloquei 1 seguido pelo J para indicar que isso aqui é a parte imaginária, né? E dividir por 3. Para mostrar que é 1/3 aí a parte imaginária. E por aí vai. Vai ter uns detalhes aqui na hora que a gente for definir o long double, que é o float 128 e o complex 256. Mas como eu falei, a gente não vai usar esse aqui, mas fica aí caso, não sei, caso você decida usar aí no futuro. Tranquilo. Tá aqui, ó. Note que o NumPy avalia a operação dentro da função de conversão antes de executá-la. Então, por exemplo, se a gente escreve assim, ó, np long double 2/3, que seria equivalente aí ao np float 128, põe 2/3, o Python vai criar um long double, vai criar um real de 128, só que não necessariamente as casas decimais vão corresponder a 2/3. Pelo menos não até a última. Isso porque o Python vai fazer as coisas nessa ordem. A primeira coisa que ele vai fazer é avaliar esse argumento aqui, 2/3. Como a gente não especificou o tipo do 2 e do 3, ele vai assumir que são float 64, que são reais de 64 bits. E aí ele vai armazenar como um real de 64 bits assim, e vai salvar como um real de 64 bits. Aí que ele vai avaliar a função long double. E aí na hora que se a gente fizer isso aqui, né, na hora que colocar o argumento do long double, do float 128, um float 64 bits, você vai estar pegando um número que tem, sei lá, 7 casas decimais e vai estar transformando em um número de 11 casas decimais. Então vai ter casas a mais e ele não vai saber quais são essas casas porque ele não sabe que é 2/3, ele só sabe que é isso aqui, que foi quando ele avaliou. E aí ele vai adicionar aí de um jeito aí que ele entender melhor. E aí o que vai acontecer é o seguinte, vou mostrar aqui, ó. Para a gente resolver esse problema, né, a gente define a fração desse jeito, caso for usar lá o float 128. Define o 2 como um float 128, depois faz a operação dividir por 3 nele, porque aí que o Python vai fazer, ele vai entender que isso daqui é um 2, que é um real de 128 bits, está dividindo por um inteiro, então ele já vai assumir que o resultado tem que ser necessariamente um real de 128. Pode fazer ao contrário também, 2 dividido por np long double 3, vai dar a mesma coisa. Se a gente fizer daquele jeito lá, ó, que eu falei, só coloca o 2/3 dentro do argumento, ele vai inventar umas casas decimais aqui que não tem nada a ver. Mas isso aí é só detalhe quando a gente for usar, se um dia for usar aí os de 128 bits. Então vamos ver aqui a função info agora, né? Vou deixar aqui também um link para a documentação, tá? Em inglês para essa função. Então a gente pode usar a função info do NumPy para exibir informações específicas de um tipo de variável para a nossa plataforma. Por exemplo, escrevi aqui, né? Portei o NumPy como NP. Depois escrevi. Vamos fazer esse aqui. Escreve aí. Você já escreveu o import NumPy as NP? Não, vou escrever agora. Peraí, deixa eu só sair da tela inteira aqui. Primeiro import NumPy as NP.
NP, aí tem um ponto? Não tem ponto, né? Pode não, Não, pode pode só ir para a próxima linha normal, nem precisa indentar. Aí você digita aí, né? Vamos printar o resultado da função info. Então você digita print, abre parênteses, np.info, e dentro da função info a gente escreve o tipo de variável lá, qualquer uma das tabelas que a gente quer saber informações sobre ela. Então coloca aí, por exemplo, o np.byte, que seria o np.int8. Tá. Vou até pôr aqui int8, porque... NP byte. Isso tudo que tá com o jogo da velha depois é comentário, é isso? Isso, depois do jogo da velha é tudo comentário, nem precisa pôr. Tá. E aí, então, não, em print, NP, info. Ah, você mudou o NP, agora você colocou inteiro 8. Isso, eu tinha colocado np.byte, né, mas deixa eu até consertar aqui, porque a gente vai usar a nomenclatura alternativa, né, que é int8. O ponto byte é a nomenclatura canônica, mas é difícil decorar tudo, tipo, os tipos de inteiro sem ser nome explícito, assim, né, com os bits. Então eu coloquei int8 ali, põe int8, Tá. a gente se acostumava. Já coloquei. Agora tenta rodar aí. Tá. Apareceu um none. Rodou lá e apareceu um none. Apareceu um nome? Não, none. Eu vou compartilhar minha tela. None é nada em inglês. Espera, deixa eu compartilhar minha Tá. tela. Tá vendo minha tela, né? Tô. Aí você tá vendo, eu coloquei o código aqui e rodei com o Enter, ó. Aí ele dá um none aqui, ó, como se não tivesse nada. Entendi. Faz o seguinte, então, ó, tenta. Talvez esse int8 seja específico de plataforma também. Tenta usar o byte no lugar do int8. None de novo, vazio. Nossa, pera aí. Deixa eu ver aqui. Mas assim, ó, tenta rodar com Shift Enter Tá? para executar a célula. Hit Enter. Mesma coisa. Caramba, mano, que estranho, calma aí. Eu vou ver aqui no Jupyter, tentar executar isso aqui. Vai tranquilo. Tá, ó, faz assim então, tenta usar um int32 aí. Tá? Tá certo? Do jeito que eu escrevi? Aham. Tá. Tá. Shift Enter. Continua dando esse nome. O que era para aparecer? Pera aí, rapidão. Tenta tirar o print então. Tá. Era para aparecer informações mesmo sobre a variável. Tirou o parênteses em volta também. Agora não apareceu nada, mas não apareceu o nome. Cara, que estranho. Eu vou ver isso aí, mas deixa eu te mostrar aqui. Talvez seja uma coisa específica do Spider. Deixa eu abrir meu Spider aqui rapidão. Tranquilo. Você vai compartilhar sua tela? Pera aí, eu vou ver aqui, daí eu
Pode deixar aí, aí eu falo para você o que pôr. Tá. Estranho que no meu Spider tá printando normal. Bom, eu vou ver isso aí, porque eu realmente não sei porque não tá printando aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Dá para enxergar aí ou tá muito pequeno? Apareceu. Só que você colocou coisa a mais que eu coloquei, né? Você colocou um info aqui. Você não colocou info? Não lembro. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que você Ah, não colocou. coloquei. Coloquei. Bom, eu vou ver isso aí, como que é. Por que que tá assim? Mas no geral você digita aqui, né? Deixa eu fechar aqui. E roda. E ele vai aparecer uma lista aqui. Isso aqui é uma lista de métodos, não importa. Quem vai importar pra gente é isso daqui, ó. E aí ele daria aí, né? Aqui tá ruim de ver, deixa eu pôr no Jupyter aqui, que a letra tá maior. Ele daria um output desse aqui, né? Por exemplo, o int8. Falaria a função de conversão para essa variável. Fala que é compatível com o char do C. Fala que o código para esse tipo de variável que você colocou, né? Nesse caso seria B. Nome canônico, que a gente falou lá, que é o numpy.byte. E alternativas na plataforma, que seria o int8. Ele também fala aqui que um inteiro de 8 bits vai de menos 128 até 127. E ele dá uma listona lá de métodos que eu tirei aqui, mas que a gente nem vai usar isso aí. Aí tem uma legendinha aqui. Mas isso aí realmente tá estranho. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Faz assim, abre aí seu Spider. Tá, deixa eu compartilhar minha tela. Quer compartilho? Aham. Tá aparecendo para você? Tá. Faz assim, ó, no lugar do info, coloca mais um i, coloca i info, a função. Dessa forma? Essa função aí é para inteiros, ver se De novo. Ó. Agora, quando eu dei Shift Enter, apareceu outra coisa. tá, então parece que só a função info que não está funcionando, né? Porque esse output aí é o output da função iInfo, que a gente vai ver que é tipo um info, mas só para inteiros, né? O que você está vendo aí no output, esse mínimo, é o valor mínimo para um inteiro de 32 bits assinado, que é menos 2, 1, 4, um monte de coisa aí. Aí tem o valor máximo e o dtype, que é o tipo. Deixa eu ver aqui. Escreve print na frente. Tá.
Aí ele já printa aí separado, né? Se você quiser. Põe aí os parâmetros da máquina para um int 32, mínimo, máximo. Bom, por algum motivo aí a função info não está funcionando. Mas eu vou ver por que essa função info não está funcionando aí para você. Depois talvez seja alguma coisa específica da plataforma, não sei. Mas a gente vai ter essa alternativa aí, info, que vai dar as informações aí de um tipo de inteiro. E a gente vai ver aqui o finfo, que vai ser para floats. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Tá. Então, depois dessa função aí, vai ter a função finfo, né? Que vai ser para a gente poder ver informações sobre um tipo de real ou de complexo, né? Um tipo de float no geral. E aí, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Então, vamos digitar aí, ó. Vou colocar, deixa só o import numpy, vou colocar um print mp.finfo, abre os parênteses, põe aí um tipo de float, né, Tá. por Eu aqui, tiro, float 64. tiro i, substituo por f, e aí eu ponho um float. Pode ser o byte? O byte, na verdade, é um inteiro. Aí não vai funcionar, tem que ser um float. Ou um complexo. Por exemplo, coloquei aqui o float 64. Tá. Apareceu aqui. Parâmetros da máquina para float 64. Precisão igual a 15. Isso. Resolução igual a 1.0000000, muitos zeros. Aí no final vai para o 1 vezes z elevado a menos 15. Isso. Vou mostrar aqui agora uma tabela, né, do que significa cada um desses parâmetros aí para o float. Então aqui, o bits que vai aparecer aí, né? Alguns desses parâmetros não vão aparecer, tá? Acho que uns 4 deles. Acho que é porque vai ser para tipo específico de float, talvez não seja para real. Mas aqui, ó, o bits que vai aparecer, por exemplo, é um tipo de valor que vai ser um número inteiro que ele vai dar. E vai ser o número de bits ocupado pelo tipo que você colocou. Então, por exemplo, esse aqui nem apareceu o bits, na verdade. Então, mas dependendo do tipo de float que for, ele vai mandar aí também o número de bits ocupado. Vamos ver que é precisão. Precisão aqui, ó, essa linha. Vai ser o número aproximado de casas decimais para qual esse tipo de float é preciso. Então aqui a precisão aqui do float 64 é 15. Então vai até um número aí com 15 casas decimais. Resolução. A resolução aproximada para esse tipo. Ou seja, o expoente aqui, né, que vai no 10 para o tipo. Na verdade é 10 elevado à precisão. Cadê a precisão? Então tá aqui. Então vai até 10 elevado a 15 a resolução desse número do float 64. E aí vai ter os outros valores aqui, né? Deixa eu ver. Eu devia ter colocado no mesmo slide, mas beleza. Bom, vamos ver um por um aqui, depois a gente... Qualquer coisa, essa tabela vai estar aqui, tá? O EPS vai ser a diferença entre 1.0 e o próximo menor float representável, maior que 1.0. Por exemplo, para um float binário de 64 bits, no padrão, tá? Existem vários padrões, mas nesse padrão aqui, o EPS vai ser 2 elevado a menos 52, ou seja,
depois do 1.0, o próximo número que pode ser representado por um float 64 é 1.0 mais 2 elevado a menos 52 em binário, né? Que vai dar isso aqui. 2.2 vezes 10 a menos 16. Então dá para pegar aí umas 15 casas decimais, como estava lá no precisão. O EPS neg, que é a mesma coisa, só que a diferença entre 1.0 e o menor float representável maior que 1. No padrão aí do 64 bits, você vê aí o EPS vai estar 2 alguma coisa. Opa, vai estar 1.1 vezes 10 a menos 16. Vai ter esse exponencial aí, dependendo do tipo. Vai ser o número de bits na parte do expoente, na representação do float. Vai ter o MA char, que esse aqui eu não sei o que é, acho que nem aparece aí. Vai ter o MAC EP, é o expoente que produz o EPS. Bom, o relevante aqui para a gente vai ser, né, o máximo, maior número representável, mínimo, o menor valor representável, que normalmente vai ser menos o máximo. O menor expoente em base 2. O número de bits no expoente, incluindo o sinal, né, se é positivo ou negativo. Número de bits na mantissa, que vai ser o que vai guardar os algarismos aí. E tem o tiny aí, que vai ser o menor valor possível para um float com precisão total. E é basicamente isso aí. Para a gente aqui vai ficar importante mesmo o máximo, o mínimo. E é basicamente isso. E a precisão, né? Saber aí o número de casas, até que casa decimal a gente pode representar com um float desse tipo. Lembra que essa casa decimal aqui é tudo em base 2, tá? É em binário, não é em decimal, não. Bom, vai ter o info, né, que a gente viu lá. Que vai ser para qualquer tipo aí dos inteiros, assinado ou não. É bem similar, né? Se põe lá print, np e info e põe o tipo do inteiro. Ele vai printar aí o mínimo e o máximo, que é basicamente as informações que tem para um inteiro. E aí é isso. Aí a gente tem que ver aí por que a função info não está funcionando. Eu vou ver isso, mas por enquanto bora continuando aqui. Então vamos introduzir aqui os arranjos, né, que são conhecidos aí como arrays ou array, sei lá. Deixar aqui a documentação, o link, né, para abrir a documentação mais atualizada sobre os arranjos do NumPy. Então um arranjo no NumPy é um container multidimensional, geralmente de tamanho fixo, de itens do mesmo tipo e tamanho. Por exemplo, aqui eu tenho um arranjo unidimensional, né, que é tipo basicamente análogo a uma lista aqui de tamanho 2. Ele guarda aí nesse caso aqui, ele só tem dois números, né, o 3 e o 2. E vai funcionar de forma similar a uma lista. Só que a gente vai poder fazer também, de forma mais simplificada, arranjos bidimensionais, que seria, você pode ter várias linhas, né, e colunas para guardar números. Vai ter tridimensionais também, que seria uma espécie de certa forma é análogo a um tensor, tá? Se você olhar aqui o arranjo unidimensional, é como se fosse um vetor, uma linha, por exemplo, ou coluna. O 2D vai ser basicamente uma matriz. Esse 3D seria um tensor já, mas a gente nem vai mexer com isso aí. Mas só para deixar claro que um arranjo é uma forma generalizada de se escrever matrizes ou vetores, tensores no NumPy. Tá.
todos os elementos de um arranjo multidimensional. Aqui, multidimensional, tá, só para deixar claro, é a dimensão do arranjo aqui, né? No caso, 1D, 2D, 3D e tal. Como pode ser várias dimensões, a gente chama de multidimensional. Então, todos os elementos de um único arranjo tem que ser do mesmo tipo, ou seja, diferentemente da lista, você não vai poder ter um arranjo que contém elementos que são strings e outros que são floats, por exemplo. E eles vão ter que ser do mesmo tamanho, né? Mesmo em bits. Você não pode ter aí um arranjo que parte dele é int e parte dele é float. Uma maneira de criar um arranjo é usando a função array do NumPy. Então, só lembrando aqui, tá, que os parâmetros de palavra-chave que a gente viu lá na aula de funções, que também são chamados de keyword arguments ou simplesmente quards, são aqueles parâmetros que possuem, né, um igual explícito, eles são opcionais. Então, a gente vai chamar ele de parâmetros de palavra-chave, eles são opcionais. Então, vamos ver aqui uma descrição da função para criar arranjo, uma das funções para criar um arranjo no NumPy. Então, a função é essa aqui, né? Como a gente importou o NumPy como NP, a gente vai escrever np.array, né? Array, o arranjo. E aí os argumentos vão ser o objeto que você quer transformar num arranjo. Pode ser uma lista, uma tuple. O segundo argumento opcional vai ser o dtype, que vai ser um tipo de variável dos elementos do seu arranjo, né? Se os elementos do seu arranjo vão ser um int, um float, um complexo, e por aí vai. Se omitido, como é opcional, né? Se a gente omitir, ele tem um valor padrão. Aqui está como none, mas o que ele vai fazer aí? Ele vai selecionar automaticamente o menor tipo necessário para guardar os elementos que você colocou. Então, por exemplo, se eu colocar lá uma lista que tem um inteiro 2 e um float 5.0, ele vai transformar isso num arranjo que vai ser um arranjo float, né? Float 32. E é isso, ele vai selecionar automaticamente se a gente não escrever. Tem esse negócio aqui da ordem, tá? A gente não vai mexer muito com isso, mas para quem mexe com Fortran aí, não... Bom, isso aqui vai ser o tipo de ordenação do arranjo, tá? A gente viu aqui, ó, né? Que tem a primeira linha 101, segunda linha 341. Quando a gente criar um arranjo, o primeiro argumento do seu arranjo, que vai ter dois índices, né? Vai ter, por exemplo, o i e j. Primeiro, automaticamente, o i vai ser o primeiro, vai representar a linha e o j a coluna. Esse vai ser a ordenação da linguagem C, né? Onde as linhas são o primeiro índice. A gente pode escolher outra ordem, por exemplo, a ordem F, que é a ordenação da linguagem do Fortran, onde as colunas são o primeiro índice, ao invés das linhas. Mas se omitido aí, ele vai assumir que é esse tipo K, né? Que é, basicamente, ele vai preservar a ordenação do object que você colocou aqui, né, na função. Se você colocar uma lista aí, ele só vai mandar aí como ordenação C mesmo, que é padrão. Tem um copy aqui, que é um true ou um false, para a gente criar uma cópia do arranjo ou não, da memória. Se omitido, assume esse true. Então, se não colocar, ele assume que é para salvar na memória o arranjo. Então, por aí vai. Vamos tentar usar agora. Vamos criar um arranjo unidimensional equivalente ao vetor A usando o np.array aí. Tá? Então, aqui, a gente quer criar um vetorzinho linha, em que é 101, né? A gente tem os elementos aí. O primeiro elemento é 1, o segundo é 0, o terceiro é 1. E a gente vai fazer isso aqui dessa forma. Importou o NumPy na primeira linha. Vou escrever A, por exemplo. Vou dar um nome de uma variável aqui, a gente colocou como A. Então, A igual np.array. E aí você abre o parênteses, que é o argumento os argumentos da função vão dentro desse parâmetro, né? Opa, dentro desses parênteses. Dentro dele eu coloquei uma lista, que é basicamente colchetes 1,0,1.
fecha colchetes, e coloquei para printar. Você vê que não tem diferença nenhuma de uma lista nesse caso, na hora que a gente printar. Mas, na verdade, esse A aqui não é uma lista, tá? Ele é uma variável do tipo arranjo. A gente pode testar isso depois, mas ele é feito para funcionar com o NumPy. Essa função array aqui, ela não faz tanto sentido assim, porque a gente tem que colocar manualmente a lista aqui dentro, né? Então, não tem muito ganho criar o negócio assim. Mas é bom para a gente testar inicialmente. Tenta fazer aí. Eu já estou fazendo aqui. Vou colocar direitinho aqui por sheet que aparece. É separado por vírgula, né? Cada elemento. Isso. Esses aqui são os elementos da lista. E lá na lista a gente separa ele por vírgula. Printou a lista aqui. Então, beleza. Aí é isso basicamente, né? Tá criado aí o arranjo pra gente. E aí Tá. a gente vai poder manipular ele com uma performance melhor e ele já está no tipo de variável que não é uma lista, é um arranjo, então já Pergunta. encaixa bem com as funções do NumPy. Você falou alguma coisa? Pergunta, tem uma pergunta. Foi. Dá para ver claramente, você falou que isso parece muito comando lista, né? Esse é Uhum. só um comando alternativo para a lista ou ele faz alguma coisa diferente do que o comando lista faz? Ele faz, ó, isso aqui, vou colocar aqui, ó, só, não precisa fazer, vou pôr aqui. Vou Tá? criar uma lista normal aqui, B, certo? Normal, do jeito que a gente fazia. Vou colocar como argumento da função array. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, e é a mesma coisa. Mas se a gente digitar aqui, por exemplo, o tipo, opa, vou colocar aqui para printar lá usando a função type, né, para a gente ver o tipo da variável A, que é usando a função array, e o tipo da variável B. E ele vai falar aqui, ó, que o A é do tipo numpy.ndarray, ou seja, é um arranjo multidimensional. E o B, na verdade, é uma lista, né? Que é do padrão do Python. Então, não vai ter muita diferença na hora de criar, usando essa função array, porque se a gente for escrever aqui de 1 a 100, por exemplo, 1 por 1, vai ter que criar a lista 1 por 1, se não for usar o range, por exemplo, então não é muito conveniente. Aí essa função é mais para transformar tipo, alguma lista que você já tem pronta em um arranjo, não para criar uma de uma forma sistemática. Mas aqui a diferença basicamente vai ser na performance e na integração, né? Uma variável do tipo arranjo do NumPy vai funcionar melhor daí com as funções do NumPy do que uma lista comum. E a gente vai poder manipular de forma mais simples. Isso se deve ao fato de que o NumPy vai criar uma lista em múltiplas dimensões, enquanto o Python comum vai criar uma lista simples só em uma dimensão, não tem nada a ver. Então, isso aqui é porque a lista você pode fazer de múltiplas dimensões também. A gente não viu isso porque a gente não vai usar, mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, colocar uma lista dentro de uma lista, colocar 1, 0, nem precisa fazer isso, tá? Mas aqui, ó, criei uma lista normal do Python B, onde o primeiro elemento é uma lista 1, 0 e o segundo elemento é outra lista. Se eu printar isso aqui, ó, você vai ver que é uma lista que é equivalente aí a isso aqui vai ser equivalente a
basicamente um arranjo 2-dimensional, né? Que você vai ter 2 dimensões aqui, né? Em uma dimensão você vai ter 1 e 0, na outra 0 e 1. Então Entendi. não é explicitamente devido a esse fato, o negócio é que basicamente a diferença vai ser isso aqui, ó, né? Os elementos de um arranjo multidimensional, eles são do mesmo tipo, então vai ser diferente da lista, né? A lista lá a gente pode colocar um elemento sendo um número e outro uma string, no arranjo a gente não vai poder. E eles vão ter todo o mesmo tamanho em bits. Por causa disso, eles vão ser menos maleáveis do que as listas usando Python puro. Por isso eles vão ganhar bastante em performance e vão ser mais bem integrados com o NumPy. Mas basicamente é isso. Interessante. Eu achei muito interessante. Acho que assim, se não fosse uma pessoa que conhecesse menos, assim, acho que a pessoa nem entenderia, mas eu entendi, né? Tipo, você limitar o que o computador está fazendo ajuda o computador a fazer aquilo mais rápido. Isso, é igual quando a gente viu lá a diferença entre listas e tuplas, que as tuplas, os elementos delas não podem mudar e é mais difícil de lidar com elas, mas por causa disso elas gastam menos memória e são mais rápidas. Os arranjos são um tipo alternativo de tuplas e tem listas tuplas e tem os arranjos. E os arranjos vão ganhar em performance, porque, como você falou, ele vai ser menos maleável, vamos dizer assim, do que uma lista. Uhum. Deixa eu até fazer aqui, ó. Vou escrever aqui. Colocar uma lista B aqui. Transformar num arranjo. Só que um dos elementos é uma string, né? E o outro é um real. Se a gente plotar aqui o B, ó, você vai ver que no B ó, não tem aspas. Isso aqui ele está entendendo que o elemento 1 é um inteiro realmente na lista. E esse elemento G é uma string. Já no NumPy aqui, no arranjo, ele já vai entender que é tudo uma string, porque como a gente viu lá, eles não podem ser de tipos diferentes. E aí isso aí vai ajudar na performance, mas é só isso mesmo. Que da hora. Deixa eu deixar aqui. Tá. Então vamos criar aqui um arranjo bidimensional equivalente a uma matriz B, usando o NP aí array também. Só que dessa vez a gente vai especificar o tipo de variável, tá? A gente vai especificar como um float como todos os elementos vão ser um float de 64 bits. Então aí basicamente coloquei aqui, né? Nem precisa fazer isso aqui, tá? Isso aqui não agrega muita coisa, só porque quando a gente for criar matrizes, essas coisas, vai ter umas funções específicas para isso, vai de um jeito mais fácil. Mas só para a gente ver aqui que tem. Só basicamente, ó, vou até colocar aqui do lado de fora para ficar mais fácil de visualizar. Basicamente criei uma lista, né? Uma lista com 3 elementos, onde cada elemento da lista é uma outra lista. O primeiro elemento é uma lista contendo 1, 0, 0, outra 0, 1, 0, outro 0, 0, 1. Na real, o que a gente vai estar fazendo aqui é criando cada linha aqui, né? A primeira linha vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E aí eu posso transformar essa lista num arranjo do NumPy, usando a função nparray. Então coloco aqui, né, o primeiro argumento é sempre o objeto que eu quero transformar em um arranjo. E esse segundo argumento aqui é opcional que eu coloquei, que é o dtype. Só coloquei aí a, dtype igual np.float64 e coloquei para printar. E aí ele já faz esse arranjo bidimensional que é equivalente aí a uma matriz 3x3. Tá, desculpa. Você Oi. colocou o código aí no B, no np.array, você colocou o a, vírgula, dtype igual a np.
Aham. Eu acho que eu viajei. Isso aí você está declarando o tipo de inteiro, é isso? Estou declarando o tipo de variável que vai ser cada elemento do meu arranjo. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui dtype igual np float 64. Float é real. Então, o que eu estou falando aqui pro NumPy é que todos os elementos desse arranjo que eu estou criando B vão ser um real de 64 bits. E aí você Tá. pode ver que ele já printa aqui, ó, com o pontinho para a gente ver. Se eu alterar aqui, ó, colocar int, sei lá, 32, ele já não tem mais o ponto, ele já assume que são inteiros todos os números que estão ali. Bacana. Por aí vai, a gente pode especificar a precisão lá, né, usando aqueles métodos que a gente viu lá, os tipos. Eu vou deixar aqui como um float. E é isso. Então tá, ó. Para um arranjo B, a gente pode usar algumas informações, quer dizer, a gente pode obter algumas informações sobre o layout, né, o formato como está salvo na memória, o arranjo, usando os seguintes comandos. Esses comandos são conhecidos como métodos, tá? Métodos são tipo uma forma de utilizar funções, só que você aplica ele diretamente numa variável. Então, por exemplo, cara, deixa eu colocar um negócio para digitar código aqui embaixo, senão. Tá, então vou pôr aqui, por exemplo, ó, uma vez criado aqui, né? Criado minha matriz B. Posso pôr aqui, por exemplo, b.shape. Vou dar printar aqui. E ele vai me devolver uma tupla 3,3. O que ele está dizendo aqui, ó, são as dimensões do arranjo. Então, se você pegar aqui e colocar o seu arranjo .shape e mandar printar o resultado, ele vai printar aí uma tupla, que pode ser... Nesse caso é um arranjo bidimensional, né? Uma matriz 3x3. Então, ele está falando que tem 3 linhas e 3 colunas nesse B que a gente criou. Entendi. Tem o NDIM. O NDIM é o número de dimensões do arranjo, né? Como a gente viu lá, o arranjo pode ser um vetor que só tem uma dimensão, porque só tem um índice, uma matriz que tem 2 dimensões, porque tem 2 índices. Pode ser uma parada tipo um tensor, que são 3. Nesse caso são 2, então se eu pedir para ele, se eu colocar aqui b.ndim, que é uma abreviação para número de dimensões, ele printa 2 aqui para mim. Size também. Size vai printar aqui para a gente o número de elementos que contém na minha matriz B. Então, minha matriz B lá, como é 3x3, são 9 elementos. Então, ele já printa aqui 9 para mim. Item size. Item size aqui, ele vai printar em bytes o tanto que cada elemento guarda em bits. Então, por exemplo, bytes... Eu não sei porque eles colocaram em bytes aqui, mas tudo bem. Bytes é uma unidade onde um byte é equivalente a 8 bits, tá? Então seria 8 vezes 8 no caso. Se quiser até pôr aqui, ó. 8 vezes 8. Ele já printa aí 64, né? Então cada elemento da minha matriz, como cada elemento é um real de 64 bits, ele está falando para mim que cada elemento guarda 64 bits. Aí é em bits, não em bytes? Aqui é em bytes. Quando você colocar o item size, tá, eu vou deixar essa tabela aqui, tá? Vai estar aqui a descrição. Por algum motivo aí eles colocaram para escrever em bytes, não em bits. Então, eu vou até deixar aqui, ó, um comentário. 1 bit, 1 byte é igual a 8 bits. Então você pode fazer aí com qualquer
qualquer tipo de variável que tu definir lá. Vem aqui, printa o item size. Vai ser 8 bytes, como cada byte é 8 bits, 64 bits, por aí vai. Certo. Se eu quiser aqui também posso colocar para multiplicar por 8 já, né? Que aí já manda tudo em bits na hora de printar. Então vou pôr aqui n bytes. N bytes é um outro método que vai permitir aí o tamanho total do arranjo, né? Tamanho total consumido pelo arranjo em bytes também. Já vou colocar para multiplicar por 8 para sair em bits. Então deu aí 576 bits que ele vai estar, esse arranjo vai estar guardando. dtype é um outro método também que vai dizer aí quais são o tipo de variável que cada elemento é. Como todos os elementos são do mesmo tipo, ele só vai falar aqui float 64 nesse caso. Tem o flags aí, que é informações sobre o layout da memória, mas isso aí não importa muito pra gente agora não. Eu vou deixar essa tabela aqui com esses métodos. Qualquer coisa é só ir aí. Então tá, ó, no geral, um arranjo bidimensional A de tamanho n por n, ou seja, de n linhas e n colunas. Eu parei. Isso mesmo. Vai estar escrito dessa forma aqui, né? Então, se a gente criar lá um arranjo bidimensional no NumPy, vai ser uma matriz que vai ter um layout desse jeito aqui, né? Vai ter o primeiro elemento, né? Vai ter dois índices para um arranjo bidimensional. Por exemplo, I e J. Aí vai ter I igual a 1, J igual a 1, igual a 1, J igual a 2, até o N, aqui até N, por aí vai. Dessa forma a gente pode criar aí qualquer matriz. Coloquei aqui só para a gente ver o layout geral de como vai ser. Então vamos fazer agora, vamos definir um arranjo C assim. Peraí que eu... Cara, eu esqueci de pôr um negócio de código aqui pra... Tá, vamos criar esse arranjo C, tá? Que vai ser uma matriz aí. 1, 2, 3, 4. Então vou pôr aqui import numpy as np. Colocar C igual np.array, né? Abre aqui o parênteses. Coloco minha lista lá dentro. Minha lista vai ser uma lista contendo duas listas, né? 1, 2, 3, 4. E aí tá criado aí. Tenta criar essa outra matriz aí para a gente fazer uns testes com as funções que a gente vai ver agora. Tá, você pulou uma linha aí, eu vi, né? Essa linha também. Não precisa não. Eu pulei só por estética mesmo. Tá quase, se colocou parênteses dentro de um colchete, aí você abriu outro colchete, né? Isso. Você pode criar a lista primeiro se você quiser, depois colocar ela dentro, se achar mais fácil. Tranquilo. É só para mim colocar direitinho aqui, né? Que não quero me confundir. Você prefere criar a lista primeiro? Não, tranquilo.
tá quase pronto. Tá, apareceu aqui. Deixa eu ver se ficou igual ao seu. Não. Deu alguma coisa que a lista indica que os inteiros ou pedaços não são uma tupla. Deixa eu compartilhar para você ver. Tá. Eu digitei alguma coisa errada, provavelmente aqui. Você tem que... Fechar aqui, né? Isso, fecha aí. Também tem que tirar tem um colchete sobrando ali, ó. Não, esse de fora tira. O colchete de fora tira. E tem um colchete entre as duas listas ali, ó, entre o 2 e o 3, que tem que tirar também. Tá vendo que tá fechando ali? Aí tira esse. Põe uma vírgula. Entre os dois, né? Uhum. É porque agora você está tentando printar o A, mas o A não existe mais. Chama C. Ah, C maiúsculo, que ele diferencia. Pronto. Pronto. Agora, vou pôr aqui as funções. Então tá, esses aqui são métodos que também podem ser utilizados como funções do formato. E eu vou recomendar já a gente utilizar sempre como funções, tá? Ao invés de métodos. Métodos, por exemplo, se a gente for usar a função reshape como um método, no arranjo C a gente digita C, ponto reshape, abre parênteses e põe os argumentos. Se a gente for utilizar como uma função, a gente teria que escrever C igual mp reshape, aí põe o C como argumento e os outros argumentos. A gente vai ver como que faz isso, mas no geral, use sempre a função, porque alguns métodos no NumPy eles alteram seu arranjo na hora e outras não. Outras você tem que especificar que é para modificar aí. Bom, como eu não estou familiarizado com qual método vai fazer o que na hora, qual tem que especificar, é bom usar a função, porque na função ela só vai modificar se você explicitar para modificar. Então aqui, ó, alguns métodos, tá? A gente não vai ver tudo, mas ó, tem o reshape, que ele vai retornar um arranjo contendo um formato novo, tá? Vai ter o resize, que vai modificar, além do formato, o tamanho também do arranjo, se você quiser. Transpose, que vai vai calcular a transposta, né, da sua matriz aí, do seu arranjo, no caso. Bom, tem esse swap axis aqui, que é só para trocar os eixos. Tem o flatten, que vai pegar e transformar. Esse flatten, tá vendo aqui que ele só tem em método, tá? Uhum. Ele vai transformar aí o seu arranjo, sei lá, bidimensional em um dimensional. Então você pega aí uma matriz identidade 1001 e usa o flatten, ele vai transformar num vetor cujo os elementos são 1001 e vai ser unidimensional. O Ravel faz a mesma coisa, mas ele vai colapsar aí a gente não vai ver isso aqui, ó. Isso daqui para cá, coloquei só para a gente ver que tem. Mas aqui, ó, nessa terceira coluna, a gente vai ter aqui uma função, né, equivalente ao método, e vai ter o link para a documentação. Se você clicar aqui, ele vai abrir lá no site, explicando o que a função faz e tal. Nós vamos fazer um exemplo aqui agora. Então tá, ó, pera aí. Bom, a gente fez o arranjo C lá, né? Deixa eu escrever aqui para ficar igual. A gente tinha feito até a segunda linha aqui, né? Uhum. Então agora eu vou aplicar o reshape
no meu arranjo C. Se não quiser, não precisa fazer isso agora, é só para a gente ver aqui o que ele vai fazer. Apliquei o reshape nele, depois apliquei o resize. E o que eu estou falando aqui, ó, nesse argumento do reshape é o seguinte. Ó. O que eu estou falando para o NumPy é o seguinte. Eu quero pegar essa matriz 2x2, C, e transformar ela num arranjo de 4 linhas e uma coluna. E aí eu coloquei para fazer e printar aqui, ó, se você vê o reshape. Ele pegou a nossa matriz lá 1, 2, 3, 4, transformou num vetor coluna, que é 1, 2, 3, 4. O negócio do reshape é que ele você não vai poder mudar o tamanho da sua matriz, por exemplo, do seu arranjo, né? Eu posso colocar 1 e 4, para ver o que ele vai fazer. Agora ele transformou, né? Eu coloquei 1 como número de linhas, então pegou a nossa matriz, colocou uma linha só e 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Se eu tentar colocar 5 aqui, ó, ele vai dar um erro, e esse erro ele vai dar porque esse novo que eu estou tentando criar, esse novo arranjo que eu estou tentando criar vai ter 5 elementos, né? Porque é uma linha, 5 colunas, e a função reshape não vai permitir isso. E aí tem o resize também, né? Que é esse terceiro aqui. Estou criando uma variável chamada resizeb, aplicando a função np.resize na minha matriz C, que é 2x2. Estou falando para ele, eu quero transformar essa 2x2 em um vetor que só tem uma linha e 10 colunas. Se a gente usasse o reshape aqui, ele ia dar um erro, eu ia falar, o reshape não permite mudar o tamanho, o número de elementos. O resize vai permitir, e o que ele vai fazer se você aumentar, ele vai repetir aqui ao longo dos eixos que você especificar ali, né? Os elementos da matriz original, até ficar como você quer. Você pode diminuir também. Fala, não, eu quero minha 2x2, quero transformar uma linha, 2 colunas. E aí ele faz e trunca. E por aí vai. Essas duas funções só vão ser basicamente as importantes para a gente sobre o formato. Eu vou deixar elas aqui. Muito legal, cara. Esse resize, eu uso mais ou menos assim, eu quero criar uma matriz grande, mas ter um número de elementos que são repetitivos. Aí eu posso criar esse um elemento só e repetir, e aí fazer essa matriz ficar grande? Uhum. Pode. Vai ter também umas funções específicas que a gente vai ver lá para criar tipo um arranjo de qualquer tamanho, com todos os elementos igual a 1 ou todos os elementos igual a 0. E aí você pode fazer multiplicação entre eles para alterar. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui no array para ver só ver essas manipulações do formato, né? O reshape, o resize. Você pode usar o resize também para fazer isso aí. É interessante. Peraí. Então tá, os operadores básicos de aritmética, tá? Multiplicação, divisão truncada, exponenciação, etc., também funcionam normalmente com os arranjos, porém essas operações são feitas sempre entre elementos. A multiplicação matricial em específico vai ser dada aí pelo operador arroba, tá? Então quando a gente for multiplicar duas matrizes A e B em multiplicação matricial, a gente vai usar o arroba como o operador de multiplicação. Se for para multiplicar elemento por elemento, a gente vai usar aí o asterisco normalmente. E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Não precisa fazer também não, mas tá aqui. Criei aqui um arranjo, uma matriz de identidade, né, 2x2. Eu vou operar ela com a matriz C que a gente fez. Então, se eu colocar I asterisco C, ele vai fazer uma operação de elemento por elemento. Se eu colocar I arroba C, ele vai fazer uma multiplicação matricial. Então, coloquei aqui, esses códigos aqui é só para printar, tá? Então, print aqui o I, printa o C,
printa I vezes C por elemento, I vezes C matricial. E o resultado é esse aqui, ó. Então a gente tem a matriz de identidade aqui, né, 1, 0, 0, 1. Tem a matriz C, que é 1, 2, 3, 4. Se eu fizer I asterisco C, o que ele vai fazer? Ele vai pegar elemento por elemento. Vai pegar o primeiro elemento da primeira linha, quer dizer, primeira linha, primeira coluna da matriz C é 1. Ele vai pegar a primeira linha, primeira coluna da matriz I, é 1. Vai multiplicar as duas, vai dar 1. Aqui vai ser a mesma coisa para os outros. 0 vezes 2 vai dar 0. Ele vai pegar aqui 0 vezes 3 vai dar 0. Por aí vai, né? 4 vezes 1 vai dar 4, então vai dar isso aqui. Esse tipo de operação a gente chama de operação por elemento, tá? Que vai ser elemento por elemento. E se eu fizer I arroba C, ele já vai fazer uma multiplicação matricial, né? Como a gente sabe, ó, matriz identidade vezes qualquer matriz da própria matriz. Então aqui ele retornou para mim a matriz original, depois de fazer a multiplicação aí matricial. E a gente pode também operar essas matrizes, tá, com números normalmente, tá? Deixa eu tirar isso aqui rapidinho só para a gente ver aqui, ó. Colocar I vezes, sei lá, 50. Deixa eu printar aqui assim é ruim de ver. Então, ele pegou a matriz de identidade e multiplicou todos os elementos por 50. Vou dividir por, sei lá, 0,5. Pegou e dividiu todos os elementos por 0,5, ou seja, multiplicou por 2. Por aí vai. Então, se a gente usar os operadores básicos de aritmética, ele vai fazer operações de elemento por elemento nos arranjos. Isso aqui é outra coisa, né? Era para ter aqui. Tá. Vários métodos que alteram o arranjo podem ser usados como funções. Quanto tempo ainda tem aí? Eu nem... Tem 15 minutos ainda. Beleza. Então, há vários... Isso aqui a gente vai ver rápido, mas vários métodos que alteram o arranjo podem ser usados como funções ou como métodos. A gente falou isso, né? Você pode checar a tabela lá para ver se existe uma função equivalente ao método. Aqui está o método, os argumentos. Aqui está a função que é equivalente. E tem o link aí. Enfim. Embora, em geral, a sintaxe do método seja mais simples, dê preferência para a função, já que alguns métodos alterarão seu arranjo na hora e outros não. Na dúvida, se você fizer questão de usar um método, consulta a documentação lá sobre o método específico ou sobre a função equivalente dele. Vai ter o link lá para ver se ele vai alterar na hora ou não. Reshape, por exemplo, vai permitir a gente mudar o formato do arranjo, desde que o novo arranjo tenha o mesmo número de elementos. Eu fiz aqui uma exemplificação, né? Tem o C aqui. A gente fez lá 1, 2, 3, 4. Se eu escrever C igual np.reshape, abre o argumento aí, C, vírgula, e falou, eu quero um que transforma C em um arranjo com 4 linhas e uma coluna, ele vai retornar isso aqui para mim. Resize, a gente viu lá a mesma coisa, só que o resize vai permitir você alterar aí o tamanho, né, o número de elementos, truncar, ou então aumentar e repetir os elementos que já tem. Tá. Aqui tem os métodos e funções de cálculo básicas, tá? Tem várias coisas aqui, a gente não vai ver tudo isso não, mas só para deixar aqui. Aqui da mesma forma vai ter a função equivalente aqui nessa última coluna, com o link para a documentação da função. Aí vai ter, por exemplo, o np amax, que vai servir para retornar o valor máximo do seu arranjo ao longo de um eixo. Se eu não especificar o eixo, é o valor máximo do arranjo todo. Tem o argmax, que vai ser os índices, né, do valor máximo. Aí tem o amin, o argmin. Enfim, tem isso aqui. Uma importante aqui para a gente
vai ser essas duas aqui, tá? Principalmente essas duas. O NP Trace, que vai calcular o traço da matriz, né, que é a soma da diagonal principal. Vai ter o np.sum também, que vai fazer a soma de todos os elementos da nossa matriz. O resto aí é mais só por completeza mesmo, para deixar aqui. Tá, agora aqui que a gente vai ver como fazer os intervalos numéricos, tá? Algumas funções do NumPy são similares ao range do Python. Eles permitirão criar arranjos de forma similar, porém com argumentos podendo ser reais ou inteiros. Então coloquei o arrange aqui, né? Arrange é basicamente a função range, só que os argumentos podem ser reais. A gente viu lá que os argumentos da função range do Python puro, elas têm que ser inteiras. Aqui não necessariamente. E a função, bom, é isso, é similar ao range, e aqui tem os argumentos que vão nela, né? Os que têm igual são opcionais. Então aí começa em 0, se você não colocar nenhum valor no start. O start aí é onde vai começar sua sequência de números, né? Seu arranjo. Vai parar no stop. Stop é um float ou int obrigatório, assim como o start. Só que o start é um float ou int opcional, no caso, né? O step também é um float ou int. O step é equivalente lá da função range. A gente fala de quantos em quantos que é para criar essa sequência. Você vai de 1 em 1, 2 em 2, por aí vai. A diferença aqui é que todos esses argumentos podem ser reais. E a última coisa importante para a gente aqui é o dtype, que vai ser para especificar o tipo de variável. Se eu quiser colocar aqui np float 64, ele vai pegar vai criar um arranjo de forma similar à função range, só que tudo vai ser um float 64, ou sei lá, qualquer outra coisa que você colocar aqui, um int 32, um complexo. Não, complexo acho que não dá, mas basicamente está aqui a descrição da função, tá? Essa função vai retornar aí um arranjo que representa um intervalo semi-aberto e discreto, ou seja, um intervalo que é fechado em start, ou seja, start vai fazer parte do arranjo que vai criar, e é aberto em stop, igual o range lá, né? A gente viu lá que o range não inclui o último número, o stop. Aqui é a mesma coisa, por isso é um intervalo semi-aberto. E o passo vai ser step. E só uma observação aqui, ó, para valores onde o step, né, onde o passo é não inteiro, é real, os resultados às vezes não serão consistentes. Nesse caso é melhor usar outra função que a gente vai ver, que é o linspace, que a gente vai ver aqui. Mas antes vamos ver o arrange aqui. Então coloquei aqui, ó, coloquei np arrange, coloquei para ir de 0 até 5, de 1 em 1. Nesse caso aqui é equivalente à função range, né, porque os argumentos são inteiros. Não inclui o 5, né, igual a função range. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0.5, que eu não poderia fazer com a função range, ele já vai criar aí um arranjo indo de 0.5 e 0.5. Então o primeiro ali começa em 0, né? Aí soma 0.5, vai dar 0.5. Soma 0.5, vai dar 1. Soma mais 1.5 até 1 antes do que você colocou aqui no stop, que é o intervalo semi-aberto. Ele dá um ponto, né? Ele colocou 0.5 espaço, um número e ponto. É por causa que ele está entendendo como se fosse um zero depois desse ponto do inteiro? Isso, é porque ele tá explicitando ali que é um float, é um real. Se eu colocar aqui, ó, np int 32, peraí, mas aí não dá, né? Porque É inteiro? bom, porque é um real mesmo, tá? Tá, A gente botar entendi. aqui, ó. Criei o A, vou digitar o type aqui.
de um elemento só do A. Vou pegar, sei lá, o elemento 0 ponto, esse aqui. Ele vai falar que é um float 64 do NumPy. E aí a gente pode especificar aqui também com essa função, né? np float, sei lá, 32. E aí ele vai mudar aí o tipo de variável. Mas esse ponto aí é só para isso mesmo, é só para representar que é um float, né? Uma outra forma de fazer isso seria usando o método view, tá? Que seria a.view. E aí ele vai mandar aqui, né? Vai falar aqui. Só que aqui fica, eu acho um pouco mais complicado de ver assim, apesar de que a vírgula facilita ver a separação, né? Vai falar aqui que é um array, né? Um arranjo, que é feito com essa lista aqui, ó. 0 ponto, ou seja, 0, que é um float, vírgula. Aí o próximo elemento, 0.5, vírgula. Próximo elemento, por aí vai. Isso aí seria um 0.0, né? Só que ele emite esse zero porque não existe. Então fica 1.0, 2.0. E, exatamente. É porque depois todas as casas decimais que vem depois, que ele salvou, que vem depois do 0 ou do 1 aqui, É todas tudo as casas, zero. isso, são tudo zero e ele só omite. Da hora. Linspace, tá, a função np linspace é similar a range e a np arrange, só que tem algumas pequenas diferenças e tem parâmetros diferentes também. Essa função linspace, talvez já tenha visto ela, acho que ela existe no MATLAB, no Octave lá. E ela serve para criar, ao invés de um intervalo semi-aberto, vai criar um intervalo fechado, ou seja, start e stop vão estar incluídos no intervalo que ele vai criar, né, no arranjo que ele vai criar. Só que em vez de especificar o passo, a gente vai especificar o número de elementos. Então vamos lá, ó. Começa em start, para em stop, vai incluir os dois. None, que é opcional, vai ser para o número de elementos que vai ter. Se você, como é opcional, né, se a gente omitir, ele vai assumir que é 50 por padrão. Endpoint vai ser para a gente falar se stop é para estar dentro do arranjo ou não. Caso a gente coloque endpoint igual false, quer dizer que ele não vai incluir o stop. Isso aqui vai ser um intervalo semi-aberto, então. Vai incluir o start, mas não vai incluir o stop. O head step, que vai ser para a gente poder retornar o passo, né? E o detalhe. Esse axis aqui não tem... Bom, a gente não vai usar isso não. Mas basicamente isso. Tranquilo. Espera aí. Vou colocar aqui no mesmo slide. Fazer um uso dela aqui. Última coisa hoje. Então aqui, ó, criei aqui um np.linspace. Quero que vai de menos 11 até 11. Quero que tenha 9 elementos. E aí ele vai criar aqui, né? O primeiro vai ser menos 11 e o último vai ser 11. Vai incluir os dois. E ele vai dividir esse espaço de forma igualitária, né? De forma que a separação entre os elementos seja constante. E ele vai criar automaticamente aqui. Então, você vê que aqui a gente não vai poder explicitar, né, na hora do argumento, o passo. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, é usar esse head step, vou colocar como verdadeiro. Aí, além de retornar o arranjo, ele vai retornar aí um valor que eu vou colocar aqui, vou atribuir a variável dx, né? Estou atribuindo, então, o primeiro valor que ele vai retornar vai ser o arranjo, estou atribuindo a variável a. E o passo, ele vai retornar por segundo, e eu vou atribuir ao dx. Então, vou plotar aqui, só para a gente ver.
Então ele plotou aqui, né? Plotou não, ele printou aqui, né? Printou o arranjo de menos 11 a 11 e tal, e printou o passo. Ou seja, se eu pegar aqui menos 11 mais 2,75, vai dar menos 8,25. Mais 2,75 vai dar isso aqui. Ele vai de 2,75 a 2,75. Posso colocar aqui, aumentar o número, né? Colocar, sei lá, 15, por exemplo. E aí pode acontecer do passo já dar um número bem quebrado, né? Que tem que estar... Por causa do espaçamento, né? Não vai estar num número que é, vamos dizer assim, simétrico, né? Que, de uma forma que escreva com poucas caixas decimais. Mas a Tranquilo. gente pode sempre retornar aí o valor para a gente ver. E é basicamente isso aí. Aí que vai entrar quando a gente põe aquele negócio de float 64, essas coisas assim. É nessa precisão de casos decimais que ele vai dar, né? Isso, eu vou pôr aqui, ó. Ainda bem que você falou isso, ó. Vou pôr aqui float 32, por exemplo. Você vê que já diminui aí bastante as casas decimais. Não afeta ainda o passo, tá? O passo ainda vai continuar sendo um float 64. Mas você vê que os elementos já passam a ser um float 32. Se eu diminuir aqui o detalhe, float 16, já corta bem mais as casas decimais. Por aí vai. Passo ele nunca muda, ele só muda o resultado da... O passo a gente teria que fazer o seguinte, ó, pegar, por exemplo, dx e usar a função direto nele, né? Vou pegar aqui float 16. Então estou aplicando a função float 16 no dx. Aí ele já vai cortar aqui pra gente para a precisão que a gente quer. Ah, E é isso aí. Acho que não dá tempo de ver muita coisa hoje também. Quanto tempo falta aí? falta 1 minuto. Bom, eu ia fazer aqueles exercícios lá, né, com usando o NumPy. Mas deixa para a próxima aula, então. Basicamente é isso aí, né? Uma vez visto isso aqui, a gente só vai fazer aquele exercício lá rapidão. E aí a gente pode começar a ver as funções de álgebra linear. Você vai ver que vai ter funções bem simples que permitem a gente resolver, sei lá, por exemplo, tem funções que resolvem um sistema linear 20 por 20 numa linha, entendeu? E já retorna pra gente já os autovalores, autovetores, já retorna tudo. Da hora. Da hora. Mas é isso aí então. Até. Muito obrigado, Giovanni. Sua aula é sempre muito legal. Valeu, mano.